Bom, pessoal, eu estou aqui com o Eliel Teixeira, ele é policial xerife do Condado de Los Angeles. Ele tem 35 anos de idade, ele é nascido no Brasil, em Brasília, na capital do país. E ele já é policial há 13 anos. Ele chegou aos Estados Unidos quando tinha mais ou menos 15 anos, porque os pais foram estudar lá. E ele acabou a adolescência dele estudando lá e se vocacionou para a atividade policial. E eu estou muito feliz de estar entrevistando ele, porque o Eliel é uma referência para a gente aqui. E ele está sempre fazendo palestras, ele esteve recentemente aqui no Brasil para poder falar sobre a atuação das polícias americanas e a atuação da polícia brasileira. E aí eu entrei em contato com ele, ele muito gentilmente se dispôs a conversar comigo, e eu expliquei para ele por que eu queria conversar com ele. Porque recentemente, vocês sabem, eu moro aqui no Ceará, apesar de ser carioca, mas a minha vida inteira fui repórter no Rio de Janeiro, cobri muita polícia militar no Rio de Janeiro. Comecei exatamente num período muito ruim para a polícia militar, que foi a eleição do governador Leonel Brizola, que desautorizou muito a polícia no Rio de Janeiro. E recentemente aqui no Ceará nós tivemos a greve dos policiais militares, né? Então, eu quero muito poder contribuir, porque eu conheço de perto o trabalho das polícias no Brasil e acho que nós somos muito despreparados e desprezados, né? Eu quero ajudar a tentar recuperar o moral das polícias, a recuperar o respeito da sociedade pelas nossas polícias e, quem sabe, né, a gente encontra eco na sociedade para mudar o modus operandi da polícia brasileira, tanto a polícia civil quanto a polícia militar, que são as mais presentes na nossa sociedade. Polícia Federal, a gente sabe que é sempre muito mais valorizada, muito mais treinada, mas eu aqui no nosso canal, a gente respeita e admira muito e dá espaço para policiais civis, policiais militares, rodoviários, federais, bombeiros. Saibam que vocês aqui sempre serão valorizados. E eu quero começar pedindo ao... Deixa de chamar de xerife. Para nós, olha, eu sei que você é assistente, mas estou tão assim, empolgada de estar conversando com o xerife dos Estados Unidos. Pô, tá bom, policial. Não, pode me chamar de Eliel mesmo. Pode chamar de Eliel. Eliel, eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua vocação para a polícia, né? Como é que você é jovem ainda, como é que você decidiu ser policial aí? Acho que eu sempre tive vontade de ser policial. Desde criança eu tinha aquela coisa com farda, né, polícia, né, então já conversava muito a respeito disso quando eu era criança. E a princípio, quando eu entrei no segundo grau, eu e meus amigos, meus colegas de classe, nós tínhamos essa ideia de que nós íamos eventualmente prestar concurso para entrar na polícia no Brasil. E só que aí, né, houve essa mudança de planos na minha vida, eu vim parar nos Estados Unidos e o sonho meio que ficou, né, de lado, porque eu fui trabalhar, né, fui fazer faculdade, fui trabalhar na iniciativa privada logo em seguida, então, né, você deixa para lá, você não pensa sobre isso. Aí, né, uma coisa muito interessante que a vida faz, num dos projetos que eu estava trabalhando, que eu trabalhava na área de telefonia, uma empresa de telecomunicações aqui muito grande, e um dos projetos que ela tinha, que eu trabalhava, era exatamente telefonia dentro dos presídios, dentro da cadeia. E a cadeia aqui nos Estados Unidos, ela é administrada pelo departamento de xerifes. Então, foi nessa aí que eu conheci policiais. Eu não achava que eu tinha aptitude para isso, né? Porque, como imigrante, você não entende, né, bem como é que funcionam as coisas. Você acha que você não tem o que é capaz e necessário para fazer o trabalho, mas acabei conhecendo, fiz boas amizades, eles colocaram pilha para fazer o concurso, fiz, saí bem e, num piscar de olhos, eu estava na academia e logo em seguida trabalhando como policial. Em quanto tempo se prepara um policial aí nos Estados Unidos? O processo de entrada ou o treinamento? O treinamento. Você fez o concurso, e quanto tempo você é preparado e assim, pronto, você agora vai para a rua, que eu acho que é o primeiro passo, né? A academia, ela dura 6 meses, em média. A minha academia foram 6 meses, aí logo em seguida teve um estágio na área de operações prisionais, que durou mais ou menos um mês.
Aí a pessoa passa um tempo trabalhando nas cadeias e eventualmente ela sai para a rua e tem um estágio probatório de 6 meses, dependendo, 6 a 8 meses, dependendo, que é um estágio supervisionado de rua, né, onde você vai aplicar tudo aquilo que você aprendeu na academia, todo treinamento agora como policial de rua, mas sob a supervisão de um policial superior, um policial que tem experiência, que vai estar auxiliando, ensinando. Então eu diria que 1 ano e 2 meses, assim, um processo total para o policial estar apto a trabalhar na rua sozinho. Uhum. E essa coisa de dupla, porque a gente vê muito em filme americano, né? O meu parceiro, isso e aquilo outro e tal. Como é que funciona normalmente a vida? Você é policial num condado de uma grande capital, que é Los Angeles, né? Então deve ser muito mais complicado. Já a gente vai falar sobre isso. Mas como é que é esse processo de ir para a rua? Porque aqui a gente sabe que os rapazes e as moças são treinados muito pouco tempo, muito pouco tiro, muito pouco... Enfim, tem umas falhas que você deve conhecer, aí botam 2 num carro, ou então às vezes botam 4 num carro, né? Aí para ficar fazendo a patama aí, a patrulha e tal. A Polícia Civil nem faz esse tipo de coisa. Só vai para a rua mesmo para investigar crimes, né? Essa questão da viatura com 2 policiais é uma coisa atípica. Apesar de sempre aparecer nos filmes, né? Como a Polícia Municipal de Los Angeles, a famosa LAPD, né? Que é a Polícia Municipal do município de Los Angeles, né? Aquela da roupa azul escura, preta, né? Que o pessoal sempre vê. Ela que mais aparece nos filmes, e tem uma razão pela qual ela aparece mais nos filmes, depois eu posso até contar a história. Mas ela é um caso atípico, porque tradicionalmente ela trabalha com viatura com 2 policiais. Eu diria que 99,9% dos departamentos de polícia nos Estados Unidos, que são 19 mil agências, tá? 19 mil agências policiais, entre municipais, estaduais e federais. Eu diria que 99,9% dessas agências trabalham com o regime do policial sozinho na viatura, como é o meu caso. Então, quando a pessoa vê nos filmes, aquilo não se aplica para o resto da polícia. É um caso bem específico à polícia de Los Angeles. A gente sabe que muitos departamentos de polícia colaboram, né? Às vezes até as próprias prefeituras patrocinam esse tipo de seriado exatamente para melhorar, para mostrar a eficiência da polícia, não é isso? Sim, no caso da polícia de Los Angeles, como Los Angeles é a terra de Hollywood, né, onde os filmes são feitos, né, então acho que a indústria meio que tem como referência a polícia que ela mais vê, que seria a polícia de Los Angeles, por isso tem tanta série, né, e tem tanto filme relacionado com ele, só que existe uma razão econômica por trás. A polícia de Los Angeles, por exemplo, o meu distintivo, por exemplo, a estrela do xerife, né, ela é patenteada, existe a patente, né, não diria como vocês chamam aí de... Para souvenir, se for para souvenir, não. Propriedade industrial. Industrial intelectual. E não, então, não pode ser reproduzida, entendeu? Porque nós temos o registro do formato da estrela, do distintivo. Uhum. Eu diria que a maioria das polícias aqui tem esse registro intelectual da estrela, né? No caso do distintivo, né? Da manicaca que vai no uniforme e tudo mais. A polícia de Los Angeles, ela perdeu durante um tempo esse registro porque eles não renovaram. E caiu em domínio público. Quando caiu em domínio público, então agora os estúdios de Hollywood não tinham que pagar para poder reproduzir o escudo da polícia. Aquele, né, o distintivo. Entendi. Então, como caiu em domínio público, então a gente vai usar o que é mais rápido, mais barato. Mais fácil e mais em conta. Porque se eles usassem a estrela do xerife, a estrela de outro departamento, eles têm que pagar royalties pelo uso daquela imagem. Entendi. Com a polícia de Los Angeles, não, que caiu em domínio público. Por isso que ela hoje aparece mais por uma questão meramente econômica, mas também por uma questão que é a polícia que eles mais vêem na rua. Olha, eu até botei uma camiseta aqui escrita Blue, né? Até para homenagear vocês aí, porque vocês são conhecidos também como Blues, né? Isso, os policiais tem até o Blue Bloods, uma série também, né? Com Tom Selleck, né? Agora eu queria saber de você o seguinte: você pode fazer aí um parâmetro para mim entre a atividade policial nos Estados Unidos, e a gente já viu um pouco aí, com a atividade policial no Brasil, né? Enfim, exatamente esse tipo de apresentação que você costuma fazer quando vem aqui, essa comparação.
Eu não tenho como falar sobre a atuação da polícia no Brasil, porque eu nunca fui policial no Brasil. Então eu só posso falar da minha atuação aqui. A única coisa que eu faço, quando eu faço uma apresentação no Brasil, uma palestra, é que eu mostro a estrutura da polícia nos Estados Unidos, né? Mas fazendo um contraste com a estrutura que existe no Brasil, que também eu não entendo. Como eu falei, eu não sou policial no Brasil, nunca fui, e não tento dar uma opinião a respeito da estrutura policial brasileira, porque eu nunca fui policial. A única coisa que eu faço é mostrar como é no resto do mundo, porque o padrão que os Estados Unidos têm de estrutura de polícia, né, da estrutura de segurança pública, é um padrão que você acha no resto do mundo. Todos os países têm, menos o Brasil. Entendeu? Que é uma polícia coesa, investigação e atuação nas ruas, né? Atuação isso. Coibitiva, vamos dizer assim, não sei se é essa a palavra. É a atuação ostensiva da polícia. Ostensiva, né? Troquei. Policiamento então, ostensivo. Que é o que eles chamam de ciclo completo de polícia, né? Então, porque existe uma evolução no crime, no crime, né? Então o policial ele faz parte dessa evolução, então ele entra como policial, mas a mesma polícia, né, a mesma estrutura policial, não diria nem que às vezes é o mesmo policial, mas a mesma estrutura policial, a mesma agência policial que está na rua, né, tendo contato com o cidadão, conversando, entendendo como é a dinâmica do crime na rua, é a mesma que investiga, é a mesma que vai estar atuando e é a mesma que no final da investigação vai levar o produto dessa investigação para o Ministério Público, né, levar adiante essa questão da justiça, né, dos culpados, enfim. Mas o trabalho da polícia ele é científico, técnico, né? Mas o mesmo policial tem esse treinamento, ele faz parte desse ciclo que é chamado ciclo completo de polícia. Então, o paralelo que eu faço com o Brasil é que, por exemplo, o mesmo policial aqui, fardado, que seria o equivalente à polícia militar no Brasil, né, que está fazendo um trabalho ostensivo, ele é quem vai investigar o crime também. Porque ele está ali presente. Primeiro, pelo menos, né? Pelo menos a investigação primária, ali, a primeira que vai ser feita ali em campo, em loco, quem faz é o policial fardado. O colega dele, do mesmo departamento, que no meu caso, por exemplo, eu diria que seria virtualmente todas as agências policiais, que vai fazer o trabalho continuado de investigação depois, né? Que vai continuar até achar o culpado, vamos pôr assim, né? O detetive, ele não é uma agência separada. Ele é um policial do meu departamento também. A única diferença é que ele tem muito mais tempo de polícia do que eu. Então, os anos de experiência que ele acumulou, ele chegou ao curso de detetive, né, e agora ele vai pegar a investigação da minha mão e vai levar. Isso porque eu tenho um departamento grande, mas em departamentos pequenos, né, que tem menos policiais, eles não têm esse luxo. Então, o que é? O policial, realmente, aquele que está ali, é que vai fazer a investigação completa do começo ao fim, que vai escrever o relatório, que vai autuar quem é o culpado, quem é a vítima, tipificar o crime, saber se é homicídio, é suicídio, o que é. E vai pegar todo esse produto da investigação e vai levar até o Ministério Público. Entendeu? A única diferença é essa, é que não existe separação entre uma polícia que está na rua presente, é diferente da polícia que vai pegar o bolo andando e vai para terminar a receita do bolo e depois terminar. Não, aqui é tudo igual. Mas todas as polícias, mas isso também não significa que só existe uma polícia. Existem 19 mil agências policiais, mas todas elas fazem o serviço de investigação do começo ao fim, sem interrupção, entendeu? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem a Polícia Militar, que oferece uma carreira militar, vamos dizer assim, o cara presta concurso para soldado, vira cabo, depois sargento e tal, isso fazendo academia, ou então ele já tem um outro nível e presta concurso para oficial da Polícia Militar, também tem isso. E a gente tem a Polícia Civil, que você faz concurso para áreas específicas. Antigamente era datilografia, papiloscopista, aquele cara que faz a identificação, se não me engano, né? O cara que vai ser... é uma coisa muito esquisita, né? Você, enfim, o cara vai ser escrevente, o cara faz concurso para detetive, né? E para delegado. Então o cara já entra como advogado, ele tem que ter o curso de direito, ele tem que conhecer as leis, você sabe disso, né? E aí ele faz concurso, tem que passar na OAB, que eu recentemente fiz aqui uma entrevista e a gente divulgou que a OAB, na verdade, não existe.
mas existe por causa de fraudes, enfim, é outro assunto, né? Mas eu já cheguei à conclusão de que a OAB realmente não existe, mas ganha uma grana para fazer com que as pessoas que estudam direito tenham que fazer a prova. Mas aí o cara entra para ser delegado assistente ou delegado, mas não tem experiência, não tem expertise da investigação. Não é à toa que a gente vê, primeiro, uma ineficiência operacional da Polícia Civil, e eu não estou falando isso para condenar a Polícia Civil. Ao contrário, eu sei que muita gente trabalha ali vocacionado também, porque gosta de ser policial. Da mesma forma, a PM. A PM faz aqui o policiamento ostensivo, é o primeiro a chegar no crime, né? É o primeiro a combater, a colocar a vida em risco, né? E aqui a gente não consegue a solução dos crimes. Os dados aí que eu tenho, mais ou menos, é que a gente só consegue resolver até 8% dos crimes no Brasil. E assim mesmo são crimes que dão mídia, né? A gente nunca sabe se o cara que foi assaltado ali na esquina, a não ser que ele tenha um nome, que ele tenha grana, aí vão investigar para saber se foi assalto, se foi crime de encomenda e tal. Aqui não tem estrutura, não tem preparo. Eu penso, sempre pensei assim, entendi assim, desde que eu comecei a trabalhar como repórter, que se a gente tivesse um núcleo só, como acontece nos Estados Unidos, polícia militar e civil trabalhando, o cara podia entrar como policial militar, vai primeiro para a rua, claro, depois de um treinamento, trabalha no policiamento ostensivo, tem as técnicas de investigação, e aí depois passa para determinadas áreas específicas de investigação. E eu não sei o que impede que o Brasil não siga esse modelo que é aplicado no mundo inteiro. Eu não consigo entender. Que eu acho que é mais eficiente, enfim. É a minha opinião de leiga, né, como jornalista. Mas esse entendimento, né, é o que a gente aplica aqui, é de que, por exemplo, você é jornalista há mais de 30 anos. Ninguém entra numa emissora ou num meio de comunicação, né, como um jornal, como chefe de redação. Não, exato. E ninguém entra como âncora do Jornal Nacional. Né? Existe uma carreira, uma progressão que existe dentro e isso você vê em todas as carreiras, né? De carreira de jornalista, até o Papa, não tem concurso para cardeal, não tem concurso para bispo. O cara entra como padre, né? E ele progride até chegar a Papa, né? Então não tem concurso para Papa no mundo. Então, da mesma forma, esse entendimento no funcionalismo público, tá? Não é só na polícia, no funcionalismo público, mas principalmente a ênfase maior em carreiras em que tem que existir uma progressão técnica, né? O cara, o candidato, né, o policial, ele progredir naquela carreira para ele por duas razões. Primeiro, porque existe uma questão acumulativa de conhecimento que ele vai ter que acumular para chegar a um certo ponto de expertise. E isso não se aprende na sala de aula. Ele vai ter que realmente aplicar tempo para ir acumulando aquela experiência para um dia chegar à expertise. Esse é o número 1. O número 2 é uma questão puramente humana. Digamos, se a pessoa entra como, digamos, vou usar o exemplo da sua carreira como jornalista. Se chega como jornalista e fala, você é jornalista, ok. A única coisa que você vai fazer na vida é você vai fazer só isso aqui. Você só vai escrever texto, não vai fazer mais nada. Você não vai progredir para nada, você não tem como chegar a chefe de equipe, você não tem como chegar a chefe de edição, você não tem como mudar de carreira depois de ser jornalista investigativa, você não tem como chegar a âncora do jornal, você não tem como chegar a chefe de redação, você só vai fazer o escrito durante 30 anos de carreira. Você não vai poder mover para lugar nenhum. Isso desmotiva a pessoa. Então a gente entende que o humano, né, principalmente o policial, né? Mas acho que qualquer ser humano, ele não quer ficar preso, ele quer poder ter a oportunidade de crescer, mas o conhecimento que ele vai acumulando, de ser aproveitado, e ele se sentir alguém útil, de que todo aquele investimento de tempo, de conhecimento, vai valer para alguma coisa, que vai ter um retorno para ele, tanto financeiro quanto até de prestígio. Então, por isso que a gente adotou a carreira única, primeiro porque é uma forma da pessoa ter algo a acender, algo assim, a olhar, né? Não, eu vou trabalhar em prol daquele próximo objetivo, seja virar detetive,
Ou o cara quer entrar na SWAT, quer derrubar a porta o dia inteiro, ele pode fazer isso. O cara quer ser piloto de helicóptero, pode ser piloto de helicóptero. Abre o leque. Mas também abre o leque de subir daquela experiência dele, ele poder ser o chefe um dia, ele poder ser chefe de divisão, capitão, tenente, comandante, seja lá o que for, ou até, quem sabe, um dia, ele ser o xerife, que é o meu chefe, né? O nosso xerife, todos os xerifes têm 30 anos ou mais de carreira policial, mas todos eles entraram pela mesma porta de entrada, que é a porta única. Todos eles começaram como policial de rua, trabalhando à noite, entendendo como é o serviço do policial, entendendo como o policial pensa, acumularam experiência e um dia chegaram onde chegaram. Isso, claro, tem por aí. Você pode contar, agora me bateu a curiosidade, você pode contar algum caso, assim, algum crime que você tenha chegado lá, ou que você recebeu uma informação, começou a investigar, e como é que terminou isso? É claro, você já tem tempo. Isso é todo dia. Isso é todo. O trabalho investigativo do policial de rua é o que ele faz. A única diferença é que quando ele não está atendendo uma ocorrência investigativa, ele está sendo visível na rua. Entendeu? Então, o fato de ser visível na rua, que o pessoal chama de ostensivo, né, ser ostensivo, não é minha atividade fim, simplesmente já está acontecendo porque eu não estou fazendo algo a mais que investigar um crime. Entendeu? Mas essa questão de investigar o crime do começo ao fim é o que a gente faz todo dia. A única diferença é que crimes mais complexos, que exigem um uso de recurso maior, mas principalmente exigem um treinamento maior e um tempo de investigação maior, caso, por exemplo, homicídio, eu posso até fazer a investigação inicial do homicídio, que é o quê? Ouvir testemunhas, coletar evidência, tirar foto, fazer um monte de coisa. Mas uma investigação em si do homicídio, cabe a seção de detetives de homicídio a fazer isso, porque eles têm o tempo, a expertise e os recursos necessários para a complexidade daquele crime. Agora, por exemplo, assalto à farmácia, alguém deu um soco na cara de outra pessoa, Maria da Penha, marido e mulher brigando, eu faço essa investigação, todos os policiais fazem essa investigação do começo ao fim. Cotidianamente, né? Como é que eu vou perguntar uma coisa que, se você não quiser falar, enfim, quanto é que ganha, mais ou menos, um policial como você aí? No dólar de hoje? No real de hoje? No dólar, não precisa fazer a troca, não. Então, para nível de comparação... Dá para você viver bem? Dá para você ter uma casa própria? Dá para você viver longe de uma comunidade? Só para ter uma noção, a minha agência não é que paga mais. Tá? A gente está no topo, assim, digamos, top 30%, mas a gente não é a mais bem paga aqui no condado, tá? Mas, por exemplo, de acordo com o censo americano, um domicílio de 2 pessoas trabalhando em tempo integral, né, não é trabalho autônomo. Pessoas estão trabalhando, tem um salário combinado, 2 pessoas trabalhando. Para ser considerado classe média, elas ganham mais ou menos $55 mil ao ano, a 60. E dá mais ou menos $4.500 a $5.000 mensais. Isso é classe média. Tá? Um policial, no primeiro dia de academia dele, começa ganhando 92. Começa ganhando quase 8 mil, sozinho. Primeiro dia de academia como recruta. Caramba! E se ele não promover, decidir ficar policial o resto da vida, ele vai estar ganhando mais ou menos uns 12 a 13 mil dólares por mês. Ele não promover. Pô, mas aí a gente sabe que tem uma inflação, uma economia que os preços não têm muita alteração, né? E aqui o nosso problema, você é brasileiro, você tem família aqui, naturalmente você deve saber disso. Aqui o policial ganha mal. Eu não acredito, eu particularmente, não acredito que ninguém entre na polícia pensando assim, porra, eu vou entrar no concurso da PM, eu vou entrar para barbarizar, vou encher de dinheiro, entendeu? Eu não acredito. Porque a pessoa, bem ou mal, ela vai enfrentar a bandidagem. E a bandidagem hoje no Brasil, principalmente nas grandes capitais, ela está 10 vezes, eu estou sendo generosa, 10 vezes mais potencialmente armada do que a própria PM, que é quem vai, Ninguém entra para ser corrupto. A gente tem, infelizmente,
muitos casos de corrupção, bem menos do que o corpo todo, né? Porque o corpo está infectado. Mas, por exemplo, eu diria que tem uma perna que pode ser extirpada, mas o resto do corpo pode ser salvo. Por isso eu valorizo muito, porque eu sei e eu conheço muitos delegados, muitos policiais militares, cabos, capitães, majores, até coronel da polícia, que são íntegros, que nunca se corromperam, né? E foram tentados, mas superaram isso por formação de caráter, por acreditar realmente na vocação para servir e proteger, que esse é um lema fundamental da polícia, né? Mas a gente aqui é muito despreparado, é muito desvalorizado, e o pior de tudo, Eliel, eu nunca fiz isso como repórter, mas desde que eu me entendo como profissional de jornalismo, eu sempre vi colegas e a imprensa, mas assim, descascar em cima da polícia militar. E tem uma coisa que me dá profundo asco, que é quando vem qualquer manifestação no Rio de Janeiro, em São Paulo, e a galera grita assim: não acabou, tem que acabar, eu quero o fim da polícia militar, sabe? Como se fosse ali, como se eles fossem todos descartáveis. A sociedade no Brasil não valoriza as suas polícias, mas é ela que entra em ação quando o bicho está pegando, cara. E é isso que eu quero ajudar a fazer, a resgatar o respeito da sociedade para essa polícia civil, militar, enfim, bombeiro também. Bombeiro não, que é sempre mais valorizado, sempre mais encarado como herói, né? Mas também tem muito caso de corrupção, né? Tem muito caso de corrupção, tem muito bombeiro no Rio de Janeiro que é dono de empresa que comercializa material contra incêndio, imagina. O cara devia estar distante desse tipo de coisa, mas ele abre porque ele tem a expertise do bombeiro, e aí ele vai ganhar dinheiro. Claro, porque o salário dele é uma porcaria, e aí ele tem que se virar de outra forma, né? Mas é errado, né? É errado. Enfim, como é que a gente pode tentar? Eu acho que o mecanismo para a gente resgatar essa moral e dar moral e tal, primeiro é a valorização do policial. Vocês aí se sentem valorizados? Não só financeiramente, certamente o são, né? Mas, assim, nessa relação com a sociedade, como é que é essa relação cidadão com polícia? Então, uma coisa que eu sempre cito é que o pessoal vê a polícia americana hoje. A valorização que a polícia americana tem, não só na questão salarial, mas na questão do carinho da população hoje. Mas ela não sabe que isso foi um processo que levou quase 100 anos para haver uma reforma, né? A polícia, eu diria que a polícia americana, de certa forma, acho que era até pior que a polícia brasileira, no sentido assim, de ser mal valorizada, mal paga, mal treinada, truculenta, violenta, assassina, racista. Então, pode não ser adjetivo ruim, se puder colocar do lado da polícia, era a polícia na virada do século, de 1800 e alguma coisa, para o começo de 1912, por aí. Entendeu? Tivemos que fazer uma reforma muito grande na forma como a polícia era estruturada para poder mudar isso. A primeira coisa foi o que acontece a questão da valorização. Eu cito muito o exemplo por exemplo, do BOPE. Todo mundo respeita o BOPE, né? Tá, tem a questão do filme, né? Tropa de Elite, tem aquela questão do... Capitão Nascimento, pede pra sair! Mas o entendimento que o pessoal tem, por exemplo, de grupos de elite, como o COT, como o GAT de São Paulo, como o BOPE, né, em várias regiões do Brasil, é que eles são treinados, altamente treinados. Não é todo mundo que consegue entrar lá dentro, entendeu? Logo, há uma valorização automática pelo fato daquelas pessoas serem pessoas que fazem algo que nem todo mundo consegue fazer. E a gente dá graças a Deus que existem pessoas que são capazes de fazer o que eles fazem. Então, assim, se aplicar de uma forma muito maior no contexto da Polícia Geral dos Estados Unidos, é exatamente isso que a polícia teve que se reformar para chegar nesse conceito de que a polícia não é qualquer um que entra e a gente faz um serviço que não é qualquer um que consegue fazer. E isso foi um processo demorado de especialização da polícia, mas que a gente teve que contar primeiro com a valorização do policial no sentido assim, de promover os melhores, né? E isso, aquele policial começou na rua,
ali tudo mais, que tem a educação acadêmica para poder mostrar de uma certa forma acadêmica, informar como é o trabalho da polícia. E a gente teve que contar, e conta até hoje, com o amparo da comunidade acadêmica, por incrível que pareça, né, da comunidade acadêmica, para poder, de uma certa forma, dar um embasamento do que a gente faz. Então, por exemplo... Imagina, aqui, as universidades todas contaminadas pela esquerda menosprezam, jogam pedra nas polícias. Mas isso aqui é um fenômeno que acontece nos Estados Unidos até hoje. Essa questão do grupo acadêmico, sempre existiu, acho que uma pequena maioria, vamos pôr assim, de acadêmicos que são contra a polícia. Isso aqui não é um fenômeno só no Brasil. Só que a diferença foi que no decorrer dos anos a gente começou a encher as fileiras, né, dos meios acadêmicos com policiais, né? Então, assim, como houve uma questão meio que um movimento para os policiais, apesar da maioria dos policiais, quando entram só com o segundo grau, que é o mínimo necessário para poder entrar no concurso da polícia, é o segundo grau completo, há meio que um movimento para que os policiais, uma vez que estejam dentro da polícia, concluam uma graduação. Uhum. E a forma deles haver uma valorização policial, um aumento do salário, é buscando um mestrado, uma pós-graduação, ou quem sabe até um doutorado. Só que, naturalmente, se uma pessoa tem aquele mestrado e tem uma experiência, a próxima coisa é o quê? Entrar no meio acadêmico. Seja depois que a pessoa aposenta, ou como um trabalho extra. E aí vai mudando o comportamento, o pensamento daquele meio. Até porque, digamos, eu tive professores, né, na minha pós-graduação que eram policiais. Assim como eu tive professores que não eram policiais, né, de matérias relacionadas ao trabalho da pós-graduação, mas que não tinham a experiência prática, né. Então, até na questão de chegar por exemplo, profissional para, digamos, dar um amparo para a polícia, por exemplo, porque o policial usou uso de força, por exemplo, porque atirou ali. Se chega, por exemplo, um médico, se chega ou algum especialista naquela área que entende do assunto, para poder dar um amparo ao policial e a ação que o policial fez... Suporte, né? Não tem crítico. Agora, com todos os críticos e todos que falam da polícia, são pessoas que não têm experiência policial e são pessoas que somente são inseridas no meio acadêmico, e nós, policiais, não tomamos aquele espaço, e não estamos presentes para debater de forma científica, de forma acadêmica, e rebater as acusações infundadas são feitas por uma grande parte da população acadêmica, a polícia só perde. Então esse movimento começou aí. Então hoje, por exemplo, o meu xerife mesmo, ele tem bacharel, mestrado e doutorado em administração pública, mas ele tem todo um legado de 33 anos de polícia de rua. Então ele, com certeza, se colocar ele num debate, por exemplo, com um sociólogo que nunca pisou na rua, o sociólogo tem muita teoria, mas ele está falando com um doutor. Foucault. Mas ele está falando com o doutor. Então o que ele vai fazer? Vai desconsiderar a credencial acadêmica do meu xerife? Não vai. A discussão vai ser a nível acadêmico, né? Provas científicas vão ser mostradas, teorias científicas vão ser, né, usadas na argumentação, e logo, acho que quem está assistindo ou quem está lendo o artigo, né, vai ver de que, não, acho que a experiência prática dessa pessoa e o currículo dessa pessoa fala mais, ela tem mais credibilidade, logo eu vou acreditar nessa pessoa aqui que foi policial em 30 anos e tem um título de PhD, entendeu? Eliel, eu vou só interromper aqui para dizer o seguinte: essa é apenas a primeira parte dessa entrevista.